Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre os sistemas de conversão de energia fotovoltaica, na aula de hoje falaremos um pouco mais sobre os componentes e suas características. Bem, nós já vimos que muito importante é a curva característica do painel fotovoltaico. Relembrando que a gente vai ter aqui nessa curva característica os pontos mais importantes, como sendo o ponto de corrente de curto-circuito, ou seja, quando a tensão é zero, a tensão de circuito aberto, ou seja, quando a corrente é zero, a gente tem a tensão de circuito aberto, a tensão máxima do painel, e a característica de corrente versus tensão nos leva a uma característica de potência que inicialmente aumenta linearmente, depois ela cai abruptamente. Né? A gente tem um ponto de máxima potência aqui. Então, outro ponto importante nessa curva de corrente e tensão é a tensão de máxima potência e a corrente de máxima potência. Perfeito? Então, esta é a curva característica, certo? De maneira que ela é dada para condições específicas de irradiância e de temperatura. Né? Normalmente, nos datasheets vai ser fornecida essa curva nas condições STC, ou seja, na Standard Test Condition. Mas, quando a gente está interessado em modelar, né, e simular um painel fotovoltaico, no final das contas, o que a gente necessita é reproduzir essa característica da curva IV. Então, se eu vou fazer uma simulação computacional em que eu vou, por exemplo, emular, né, simular a integração de um sistema fotovoltaico gerando conectado à rede elétrica, é interessante eu ter essa curva IV, né, a representação dessa curva IV e como essa curva IV se afeta com as variáveis, principalmente temperatura e irradiância. Existem várias formas de representar essa curva IV, né? Fica claro para a gente que é um sistema não linear. E um dos circuitos mais simples, uma das formas mais simples de representar essa célula fotovoltaica ou um módulo fotovoltaico, né? Por que eu falo célula ou módulo? Porque a gente já viu que um módulo nada mais é do que a combinação série e paralelo de células. Né? Então, essa curva ela pode representar uma única célula ou pode representar um painel pela junção das células. Então, esse circuito equivalente é bastante utilizado, em que eu vou ter a representação da corrente fotoelétrica como uma fonte de tensão, uma fonte de corrente dependente, né? Ela vai ser dependente de quê? Ela vai ser dependente da irradiância, ou seja, da energia do Sol que está atingindo aquele painel. Em paralelo com essa fonte dependente de corrente, nós temos um diodo. Né? Esse diodo nada mais do que representa a corrente de saturação reversa da junção PN do painel. Né? Então a gente tem aqui uma corrente que vai fluir aqui, uma corrente de fuga, vamos assim dizer, na junção aqui. Temos em paralelo uma resistência paralela, que vai modelar a corrente de fuga da junção PN, do diodo, e uma resistência série, que vai representar a resistência elétrica entre os contatos elétricos da célula. Então, se eu tenho, por exemplo, uma conjunção de células fotovoltaicas, essa resistência série vai representar a resistência da conexão entre cada uma dessas células, perfeito? Na saída desse circuito equivalente,
né, representativo, a gente espera ter a característica de tensão e de corrente do módulo fotovoltaico, ou seja, a reprodução desta curva característica, né, variando com as condições ambientais. Então, a relação entre tensão e corrente na saída desse circuito elétrico é representada por essa equação. Então, a corrente de saída, né, então a corrente que está saindo aqui, é dada pela corrente fotogerada menos essa corrente que está de saturação reversa do diodo, né? Então a gente vai ter aqui esse I0, mas esse diodo aqui é necessário que nós o representemos, né? E aqui vai aparecer a equação de Shockley, que vocês já devem ter visto em eletrônica básica, que vai modelar o diodo de acordo com a tensão e a corrente que está passando por ele. Então, esse termo aqui é basicamente essa corrente que vai estar descendo, menos a corrente que vai estar descendo aqui pela resistência paralela, né? Então, a gente vai ter aqui um divisor de corrente, né? Eu não vou deduzir essas equações, mas vocês podem montar ela muito facilmente, né? Então, vocês vão ver aqui que vai aparecer a resistência séria, a resistência paralelo, e um ponto muito importante é essa equação de Shockley aqui, né, que a gente vai ter aparecendo aqui a tensão, a resistência séria, a corrente de saída e esses dois parâmetros aqui, M e VT. Né? M é a constante de idealidade do diodo, contida normalmente na faixa entre 1 e 1,5. Quando M é igual a 1, certo? Diz que o diodo é o diodo ideal. Qual valor vai ser escolhido, professor, nessa equação? 1,1, 1,2, 1,5? Isso vai depender realmente da característica da junção PN do painel. Né? Dá para ser determinado experimentalmente para a gente poder aproximar o melhor possível a curva de um painel real. Outro termo é a tensão, essa VT aqui, que é a tensão térmica do módulo. A tensão térmica do módulo ela é dada por esta equação aqui. Essa equação ela vai possuir as características do número de células em série, K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura da junção PN e Q é a carga do elétron. Essa tensão térmica aqui, basicamente, ela vai ser uma das formas de representar a eficiência da conversão variando com a temperatura. Por sua vez, a corrente fotoelétrica que nós vamos ter aqui, né, que é a fonte dependente de corrente, ela vai depender da irradiância, ou seja, da energia do Sol que está incidindo sobre aquele painel. Essa corrente fotoelétrica, ela normalmente vai ser representada pela uma corrente fotoelétrica nominal, mais uma constante multiplicado pela temperatura, né? E esse termo aqui todo multiplicado por G sobre Gn. O que vem a ser o G aqui? G é a irradiância, perfeito? Nas condições padrão, lembre-se que o G, né, a irradiância, é 1000 watts por metro quadrado e que a temperatura é 25 graus Celsius. Portanto, essa irradiância Gn aqui é 1000 watts por metro quadrado. Quando eu tenho 1000 watts por metro quadrado, ou seja, esse G, esse Gn no denominador representa um valor nominal e G vai representar
o valor que está efetivamente incidindo no painel. Então, por exemplo, se eu tenho uma incidência de 800 watts por metro quadrado, então eu vou ter aqui 800 e embaixo eu vou ter 1000. Né? Então eu tenho no final das contas 0,8. Ou seja, 0,8 vai multiplicar basicamente a corrente da temperatura da condição padrão. Perfeito? Vou explicar um pouco melhor. Se eu tenho uma temperatura de 25 graus Celsius, eu tenho uma temperatura, eu vou ter essa corrente aqui nas condições padrões. Se eu tenho 800, eu vou multiplicar por 0,8, ou seja, a corrente fotogerada, no final das contas, ela é proporcional com a irradiância. Se eu tenho 100 watts, eu vou ter 0,1 multiplicando todo esse termo aqui. Em um painel padrão, se a gente pega um painel, né, as informações do datasheet do painel, a corrente fotogerada, essa corrente fotogerada nominal, esse IPVN aqui, ela pode ser dada pela corrente de curto-circuito nominal multiplicado pela somatória da resistência paralelo mais a resistência sério dividido pelo URP. Então, basicamente, o que nós temos que a corrente fotogerada, ela basicamente vai depender, né, a corrente fotogerada nominal, ela depende da corrente de curto-circuito e das resistências envolvidas no painel, as resistências série e a resistência paralelo das conexões das fotocélulas. Basicamente, essas resistências, principalmente a resistência série, ela vai afetar esse decaimento aqui na curva. Né? Então, portanto, através dessa aproximação aqui, a gente vai poder ter acesso à corrente fotogerada nominal, que a gente vai usar na equação anterior, que por sua vez vai ser substituída na primeira equação. Esta constante KI que aparece aqui na nossa equação intermediária é o coeficiente de variação de corrente fotoelétrica com a temperatura. Além da tensão térmica que a gente vai aparecer aqui afetando a junção PN, a temperatura também vai afetar a corrente fotogerada. Então vai aparecer esse KI aqui, que é uma variação dada em amperes por Kelvin. Então, em 25 graus Celsius, a gente vai ter esse termo aqui igual a zero. Né? Esqueci de comentar que, na verdade, é o ΔT, né? Onde o Tn, né, o T base, é tido como 25 graus Celsius. Ou seja, quando é 25 graus Celsius, esse termo aqui se anula. Se eu tenho 5 graus, eu vou ter o delta. Se eu tenho 30 graus, por exemplo, esse ΔT vai ser 5 graus, que vai multiplicar o KI, né, fazendo com que esta corrente fotogerada ela se modifique. Perfeito? Né? E esse KI vai ser tal que quanto maior a temperatura, menor vai ser a corrente fotogerada. Outro ponto importante, outro ponto que a gente tem que calcular na primeira equação, né, a gente já viu como calcular o IPV, a gente tem que ver como calcular o I0 aqui, né? Esse I0, né, que é a corrente de saturação reversa do diodo, ela é relacionada por essa equação aqui, né? Mais uma vez aparece aqui a equação de Shockley, né? A gente não vai adentrar em detalhes aqui sobre isso aqui, não, é um modelo, né? Vai aparecer basicamente o KI, que é aquela mesma constante de variação da corrente fotoelétrica com a temperatura, e vai aparecer outro coeficiente aqui, que é o KV, que é o coeficiente de variação da tensão do circuito
circuito aberto com a temperatura, dado em volts por Kelvin. Por Kelvin, né? Então, vocês veem que a gente tem dois efeitos. A gente tem o efeito da temperatura na corrente fotoelétrica e temos também variando a tensão de circuito aberto, que no final das contas vai afetar a potência que o painel está gerando. Esse modelo é o mais simples, não parece ser tão simples, mas é realmente fácil implementar essas equações aqui, né? Mas podem existir modelos mais complicados caso queira se representar outros fenômenos, né? Por exemplo, representar fenômenos relacionados à variação dos comprimentos de onda dos raios. Então, eu preciso de modelos muito mais complicados, né? Esse modelo aqui é um modelo simples que a gente chama de modelo de um diodo. Existe um modelo de 2 diodos, existem modelos que têm mais resistências aqui, mas esse modelo, esse circuitinho elétrico simples aqui, ele nos dá uma boa representatividade de como a curva IV varia com a irradiância, né? Então, fazendo a simulação daquele circuito ali, daquelas equações, eu tenho aqui uma célula qualquer que eu emulei aqui, né, que eu simulei, para 1000 watts por metro quadrado, 25 graus, eu tenho essa curva azul. Ao diminuir a irradiância, eu diminuo basicamente proporcional à corrente de curto-circuito, né? Então, eu tenho um deslocamento aqui na minha curva, né? Afeta um pouquinho aqui também a tensão de circuito aberto, mas nem tanto. E depois para uma curva de 300 watts por metro quadrado. Então, aqui eu tenho uma reprodução da curva IV de um painel fotovoltaico, né? Olhando para as curvas de potência, obviamente, quanto menor a irradiância, menor vai ser a potência máxima fornecida por este painel. Também com esse modelo a gente pode representar a variação de temperatura, como a temperatura afeta a curva IV, né? Então, mantendo-se uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado, eu testei 3 temperaturas, 15 graus Celsius, 25 graus Celsius e 35 graus Celsius. Vocês observam que tem uma pequena variação na corrente de curto-circuito, né? Ínfima, né? Se a variação de temperatura é maior, isso acaba sendo um pouquinho maior, mas o efeito maior é na tensão de circuito aberto, né? Então, vocês podem ver aqui claramente, azul é a menor temperatura, eu tenho uma maior tensão de circuito aberto, que, no final das contas, vai afetar a potência desse painel, né, dessa célula aqui. Então, vocês observam que para a temperatura mais baixa, 15 graus, eu tenho cerca de 50 watts aqui nessa célula, e à medida que a temperatura vai aumentando, essa potência máxima vai diminuindo, né? Essa célula aqui é uma célula que tem 47 ou 48 watts, né? Nas condições padrões, ou seja, 1000 watts por metro quadrado, 25 graus Celsius. Da mesma maneira que eu representei essa célula aqui, né, na verdade esse conjunto de células, eu poderia representar um painel, né, de fato que eu me expressei errado, não estou simulando uma célula, na verdade aqui eu estou simulando um módulo fotovoltaico, né, que vai ser combinado para formar um painel. Perfeito? Então, resumindo, esse circuito ele vai ser usado para nós conseguirmos simular as características do painel fotovoltaico de um ponto de vista elétrico, né? Isso é que é muito importante, do ponto de vista de corrente de tensão e, consequentemente, de potência. Normalmente, com os próprios dados fornecidos pelo fabricante,
nós conseguimos construir um modelo para simular o painel fotovoltaico. Ou seja, né, a gente já viu que são fornecidas as informações de tensão de circuito aberto, de corrente de curto-circuito, tensão no ponto de máxima potência, corrente no máxima potência, normalmente fornecidos na STC, né? E, ademais, fornece-se também o coeficiente da corrente de curto-circuito, né, com a temperatura, né, o KI, que a gente já viu, e o coeficiente da tensão de circuito aberto, que é o KV. Então, de todos os parâmetros que a gente precisa para resolver essas equações e montar o circuito equivalente, as únicas que a gente não possui é a informação de resistência série e de resistência paralelo, né? Há alguns métodos para poder estimar esses valores baseados nas informações do datasheet e na curva para STC. Nesse momento, a gente não vai aprender a calcular esse RS-RP, porque realmente não vem ao caso, né? A gente quer só entender como fazer a simulação do painel fotovoltaico variando com as condições de radiância e de temperatura. Até então, nós estávamos vendo as características de uma célula fotovoltaica, de um módulo fotovoltaico, né, quando ela está recebendo uma irradiância constante, né, quando eu tenho toda a irradiância atingindo igualmente as várias células de um painel fotovoltaico. Então, a gente lembra, aqui a gente tem o nosso circuito equivalente, né, que a gente tem a fonte de corrente dependente da irradiância, a gente tem o diodo que vai modelar a corrente de fuga, a resistência paralela e a resistência série, certo? Se a gente tem N células nesse painel, nós vamos ter N circuitos como esse, associado em série ou paralelo, né? Imagine que a gente tem N células associadas em série. Se nós temos uma irradiância atingindo plenamente, de forma contínua, todo o painel fotovoltaico, cada uma das células vai contribuir igualmente, ou seja, a corrente fotogerada aqui vai ser igual. Só que um painel ele pode estar sujeito a condições de sombreamento parcial, ou seja, eu tenho, por exemplo, uma nuvem passando, eu tenho um galho que vai apenas sombrear parte dessas células. Esse sombreamento pode ter um impacto na produção, vai ter um impacto na produção de energia desse painel. Enquanto todas as células são irradiadas constantemente, né, com a mesma irradiância, a gente vai ter cada uma contribuindo da mesma forma para a corrente e tensão, né? Ou seja, a corrente vai ser a mesma em todas as células e elas vão ser somadas na saída se a gente ficar considerando um sistema de células em série. Mas, imagine se uma dessas células estão completamente sombreada, ou seja, ela não vai receber irradiância. Sendo assim, a corrente fotogerada vai cair para zero. Perfeito? Só que se a gente tem células em série, a corrente caiu para zero, a tendência seria que todas as correntes caíssem para zero também, né? Ou seja, o circuito em série. Mas existe um caminho para essa corrente fluir. Ela vai fluir por essa resistência em paralelo. Perfeito? Causando uma queda de tensão. A resistência paralelo é muitas vezes maior do que a resistência série. A resistência série a gente sempre tem a queda de tensão na resistência série, qualquer que seja a condição de radiância, né? Mas é uma queda de tensão pequena. No entanto, se essa corrente é forçada a passar por essa resistência paralelo, a queda de tensão nessa resistência vai ser muito grande, consequentemente, né,
afetando a corrente e a tensão na saída do painel. Se a gente observar aqui um gráfico de uma célula fotovoltaica, né, qualquer, né, um módulo fotovoltaico qualquer aqui, a gente tem na condição de sol pleno uma corrente aqui de 3,4 e uma tensão de circuito aberto aqui de 21 volts. Se uma célula é 50% sombreada, ou seja, se essa corrente aqui ela cai, né, pela metade das outras células, eu vou ter uma divisão de corrente, parte passando por aqui e parte passando pela resistência. Então, a gente tem uma pequena queda de tensão na resistência em paralelo, o que vai já alterar a curva IV desse módulo, como a gente vê aqui. Então, a gente tem uma queda aqui na produção. Se uma célula está 100% sombreada, ou seja, a corrente cai para zero, vocês observam que a curva IV já se torna praticamente uma reta, né? Ou seja, é uma resistência, uma característica resistiva aqui, caindo substancialmente a geração daquele painel. Duas células, o caso ainda é pior. Então, esse efeito de sombramento parcial, ele é ruim, porque vai afetar a potência gerada pelo aquele módulo, mas ele também é ruim pelo ponto de vista que uma corrente passando sobre uma resistência é dissipação de energia, dissipação de calor. Vai acontecer que essa célula vai sobreaquecer. O sobreaquecimento é ruim para a produção de energia, mas ele tem um efeito de degradação das células. As células vão se desgastar mais rapidamente. Né? É o efeito que a gente chama de hotspot. Vão surgir pontos quentes no painel que vão ser essas células sobreaquecendo. Então, isso é extremamente desaconselhável, né? A gente não deseja isso, e por isso é comum a utilização dos chamados diodos de bypass. Os diodos de bypass, eles são conectados em paralelo com as células fotovoltaicas, de maneira a prover um caminho alternativo na condição de sombreamento. Quando a gente tem uma condição de radiância normal, né, a corrente passa aqui, né, vai passar em série por todas as células e o diodo de bypass não participa do circuito. Mas numa condição de sombreamento, seja ele total ou parcial, a corrente vai ser desviada aqui pelo esse diodo de bypass. Né? A gente ainda vai ter uma queda de tensão no diodo, mas é muito menor do que uma queda de tensão em uma resistência. Né? E não vai ter tanta dissipação de calor. Então, usando o diodo de bypass, provê-se uma diminuição, né, uma diminuição no problema do hotspot, e a gente tem a redução no efeito da restrição de produção de energia do painel. Um ponto interessante aqui é que a gente vai ter em painéis diodos de bypass, né? Então a gente tem essa característica que a gente está falando aqui para uma célula dentro de um painel fotovoltaico, né? Isso também vai se reproduzir quando a gente tem vários painéis associados entre si. O mesmo efeito que acontece em uma célula pode acontecer em painéis associados em série. Então, olha esse exemplo aqui, um exemplo bem básico mesmo, né? Em que eu tenho eu tenho 5 painéis associados em série e todos estão recebendo a mesma irradiância. Né? Vocês estão vendo que aqui, basicamente, cada painel desse vai contribuir com 13 volts. Então, tem 13, 26, 39, 52, 65 volts. A corrente comum entre eles é uma corrente de 3,3 amperes. Então, condição de sol pleno. Se eu tenho um painel parcialmente
sombreado, significa que ele não vai contribuir da mesma maneira que os outros painéis, certo? Isso significa que os outros painéis eles vai restringir-se a corrente desses outros painéis à corrente desse painel parcialmente sombreado, que aqui no caso seria 2,2 volts. Aqui na frente eu tenho a condição, né? Então eu teria aqui a condição de sol pleno. Aí eu teria aqui os 65 volts na saída e no pontilhado aqui. Se eu tenho uma condição sombreada, né, no mesmo 65 volts, eu caí aqui para os 2,2 amperes. Só que a tensão dos módulos individualmente vão mudar. Elas vão mudar, não vai ser mais 13 volts, porque esse módulo aqui, ele vai passar a ter uma queda de tensão sobre ele. Ou seja, né, no exemplo aqui, eu tive que distribuir, né, então cada painel vai contribuir com 20 volts, 20, 40, 60, 80, e para ter os mesmos 65 volts na saída, teve uma queda de 15 volts aqui, né? Na verdade é o contrário, né? Na verdade eu tenho uma queda de 15 volts aqui nesse painel e para ter 65 volts na saída significa que cada um dos outros tem que contribuir com 20 volts, né? E isso vem das curvas aqui, né? Das curvas de geração, né? Se a gente olhar, cada um desses módulos aí é um desse aqui, né? Então se eu tenho cada um contribuindo com 13 volts, ele estaria operando nesse ponto aqui na condição de sol pleno. Se um está parcialmente 50% chaveado, né, caiu para cá, tá vendo? Então 2,2 amperes nos 13 volts lá. Mas se ele sair da condição, né, e ter que ir para o 20 volts lá para distribuir, observe que a corrente vai cair bem mais. Perfeito? Então, é uma condição muito ruim ter uma distribuição, uma queda na produção, uma sobrecarga, vamos assim dizer, nos outros painéis, né? Não é uma sobrecarga propriamente dito, mas uma distribuição diferente aqui das tensões entre os outros painéis e principalmente é ruim porque esse painel aqui vai passar a agir como uma carga, dissipando potência, degradando mais esse painel. Provendo o diodo de bypass, se ele está com uma condição de radiância normal, né, então os diodos do bypass não vão agir, mas aquele módulo que vai estar sombreado, ele vai prover um desvio da corrente aqui, né? Então a gente vê aqui que eu tenho 65 volts e agora eu ainda tenho uma distribuição desuniforme da tensão, mas muito menos uniforme que o caso anterior. Perfeito? Se a gente olhar aqui as curvas, né, as curvas combinadas, né, sem o diodo de bypass, eu tenho uma queda da corrente aqui para 2,2 amperes. Com o diodo de bypass, eu vou ter uma pequena queda, né, 3,2 amperes aqui. Então, ou seja, eu vou ter uma pequena redução na produção para esse exemplo. De fato, vai depender muito da característica. Se eu tiver um pouco mais para cá, a queda vai ser maior, mas como a gente vai estar sempre operando próximo do ponto de máxima potência, os diodos de bypass tendem a prover uma melhoria na resposta. Eu não vou, obviamente, reintegrar tudo que a gente tem com o sol pleno, perfeito? Porque vai estar sombreado, mas eu consigo fazer com que esse módulo que esteja sombreado, ele não participe da geração e ele não limite os demais módulos. Né? E também ele seja tirado do circuito e não se degrade. Então, da mesma maneira que a gente pode, que é interessante ter diodos de bypass dentro da célula, né? Isso de fato é na montagem dos painéis que o fabricante já coloca esses diodos de bypass, né?
Então, às vezes, nem é um diodo por célula, mas um diodo a cada 2 células, depende muito da qualidade do módulo, né? A qualidade desse diodo aqui também é muito importante e afeta a eficiência do módulo. E quando a gente quer associar em série painéis fotovoltaicos, é importante prover externamente a conexão, a utilização desses diodos de bypass. Um outro efeito do sombreamento parcial, né, é a corrente reversa que pode acontecer nos painéis quando a gente está com conexões em paralelo, perfeito? Então imagine aqui, ó, eu fiz a conexão em paralelo de 3 módulos, né, e 3 strings aqui, perfeito? Se apenas um string está sombreada, as outras duas vão ter uma tensão, né? Então imagine naquele caso lá, eu vou ter essas duas aqui, 65 volts, 65 volts, e essa aqui que eu tenho um painel só, eu não consigo prover toda aquela tensão. Então vai cair aqui a tensão, sei lá, para 30 volts. Se eu tenho uma tensão maior gerada por esses painéis em relação à tensão nessa string, né? Quando eu falo string, é a associação em série dos painéis, eu vou ter uma corrente reversa aqui. Né? Então, na saída lá, eu teria a corrente da string 1, 2, mais string 3, menos a corrente da string 1, que obviamente vai diminuir a geração de energia desse conjunto. Além disso, corrente reversa vai dissipar potência, né? Ou seja, o meu painel, ao invés de ser um gerador, ele vai passar a ser uma carga. Ele vai sobreaquecer e ele pode se degradar muito mais rápido. E por isso, quando a gente faz a associação de strings em paralelo, é importante colocar o chamado diodo de bloqueio. O diodo de bloqueio é um diodo que vai ser colocado em série com cada string. E quando a gente tem diferenças de tensão entre as strings, né, a string com menor tensão vai ser bloqueada, né, o diodo vai bloquear a tensão, né, e consequentemente eu não vou ter essa corrente aqui. Na saída eu vou ter lá I2 mais I3 no exemplo aqui, que vai reduzir substancialmente de 1/3 a geração aqui, mas aqui está sombreado. Né? É menor do que eu ter uma redução aqui, como no primeiro caso. Então, é extremamente importante usar os diodos de bloqueio para garantir a geração e também para evitar que os módulos sobreaqueçam, né? Que eles funcionem como uma carga. De fato, quando a gente faz a combinação de strings de painéis em série e strings em paralelo, como nesse exemplo, a gente vai usar tanto os diodos de bypass, então a gente tem os diodos de bypass aqui, como os diodos de bloqueio, né? Bypass e bloqueio. Bypass em paralelo, bloqueio em série. De maneira que, se esses painéis forem sombreados, né, no exemplo aqui eu vou falar que esses 3 painéis estão sendo sombreados na primeira string, 2 painéis estão sombreados na segunda string, um painel na terceira string. Né? A outra string ela está completamente ali. Com os diodos de bloqueio e os diodos de bypass, eu vou garantir que não haja corrente reversa, né, e prover um caminho para a corrente. Então, observe aqui, para esse exemplo, se eu tivesse o sol pleno em todos os painéis, eu teria esta curva IV pontilhada aqui, que me resultaria nesta curva de potência pontilhada aqui. Mas como eu tenho
alguns módulos sombreados, isso vai diminuir com a utilização dos diodos de bypass ou os diodos de bloqueio. Não tem jeito, vai ser limitada. Observe o seguinte, se eu estou operando o conjunto, né, e o conjunto que eu estou falando na tensão aqui nessa saída aqui do meu painel, dos meus painéis. Se essa tensão está entre 0 e 20 volts, esse painel desse exemplo aqui, ela tem uma tensão de circuito aberto próximo de 20 volts, a tensão de máxima potência é de 20 volts. Então, de 0 a próximo de 20 volts, observe que eu consigo atingir aqui uma corrente de 12 amperes. Por que isso? Cada painel vai contribuir, né? Se eu tenho aqui 20 volts, então vamos chavear aqui só para mostrar um pouco melhor, né? Então, se eu tenho aqui uma tensão de 20 volts na saída do meu conjunto, de 0 a 20 volts na verdade, eu vou ter o seguinte, ó, aqui, para esse sistema aqui, né, 20 volts, cada um dos painéis vai contribuir com 5 volts, 5 volts, 5 volts, 5 volts, certo? Nesse segundo aqui, né, eu vou ter 20 dividido por 3, 20 dividido por 3 em cada um. Nesse aqui, é 20 volts que vai ter que se distribuir apenas por 2, então eu tenho 10 volts, 10 volts. E no último aqui, vai 20 volts. Ora, mas essa curva desse painel aqui, né, essa curva de cada um desses painéis, elas vão contribuir. Eles podem chegar até a 20 volts. Né? Eu não tenho essa curva aqui, não. Então, vou tentar só desenhar aqui para vocês dos painéis individualmente. Né? Então, seria uma curva aqui que ele vai até um pouco mais de 20 volts aqui. Perfeito? E cada um desses painéis aqui, são 4 painéis, cada um vai contribuir com 3 amperes. Ora, essa é a curva de um painel, essa é a curva do conjunto. Perfeito? Então, de 0 a 20 volts acontece o seguinte, ó, eu posso ter 5, 5, 5, 20, 20 dividido por 3, 20 por 3, 10, 10 e 20 aqui. Ou seja, todo mundo está contribuindo com a corrente que está saindo. Né? Cada um aqui contribuindo com a corrente de 3 amperes. Ó, esse aqui de 5 volts vai operar aqui num certo ponto. Esse de 10 volts vai operar aqui. Né? Na verdade, vai cair um pouquinho dessa corrente de 3 amperes, né? Então vai ser um pouquinho mais baixo, mas todo mundo está contribuindo aqui. Eu tenho lá fora a corrente da string 1, mais a corrente da string 2, mais a corrente da string 3, mais a corrente da string 4. E aí a gente vê aqui na curva do conjunto que de 0 a 20 pode chegar lá próximo de 12 volts. Mas, se a tensão aqui dessa saída já não for 20, se ela subir para 40 volts, então, vamos supor que essa tensão subiu aqui para 40 volts. Se ela subiu para 40 volts, agora, ora, aqui eu vou ter cada painel contribuindo com 10 volts. Está dentro da curva aqui ainda? Tá, beleza. Então, cada um desses aqui consegue contribuir. Esse aqui vai ter 40 dividido por 3. Então, 40 dividido por 3, né, vai ficar aqui uns 12 volts, 13 volts para cada um, 13 alguma coisa para cada um, ainda está dentro da curva
do painel? Tá, então esse também vai contribuir. Então aqui contribui, aqui contribui. Aí eu passo para outra string, 20 para cada. 20 ainda está dentro? Ainda está dentro. Ele consegue contribuir? Ainda consegue contribuir. E 20, na verdade, ele 20 está um pouco mais para cá, então nem caiu tanto aqui ainda a corrente. Mas nesse último aqui, 40 volts. 40 volts é além da tensão de circuito aberto. Esse painel, ele não consegue colocar 40 volts. Ele consegue, no máximo, ter 20 volts. Então, a tensão que vai ser em cima dele é 20 volts aqui. Como os demais têm maior, então esse aqui vai estar bloqueado. Então, na saída, eu vou ter I1 mais I2 mais I3. Então, está vendo que a curva agora diminuiu? Ele perdeu essa capacidade de fornecimento de potência dessa string 4. Quando a tensão aumenta para 60 volts, o que eu vou ter? Então, eu vou ter aqui 15 volts para cada um nessa primeira string. 15 volts contribui? Contribui. 60 volts dividido por 3, 20 volts para cada um, contribui? Ainda continua contribuindo. 60 volts dividido por 2, agora dá 30. Se eu tenho 30 volts aqui, que é além da tensão de circuito aberto aqui, então significa que esse não consegue contribuir. Então, de fato, só o 1 e o 2 vai contribuir. Então, a gente vê aqui a queda. E assim por diante, Quando eu aumento para 80 volts aqui, vai chegar um ponto que apenas a string 1 vai estar contribuindo. Então, vocês observam a importância de utilizar os diodos de bloqueio e os diodos de bypass aqui, Porque, apesar de eu não explicar, significa que esses painéis sombreados, eles estão sendo tirados do circuito completamente. Se eles estivessem aparecendo aqui, eles estariam causando quedas de tensão, o que seria extremamente indesejável. Então, sempre quando for se ter uma conexão de um sistema fotovoltaico residencial ou de uma grande usina, vão ser necessários a inserção dos diodos de bloqueio e dos diodos de bypass. Então, tendo visto como é que é feita a conexão entre os painéis fotovoltaicos, esses painéis fotovoltaicos eles vão produzir energia. Produzir energia o quê? Para diferentes aplicações. Os sistemas fotovoltaicos eles podem ser divididos em 3 categorias. Primeiro, os sistemas isolados, também chamados de sistemas off-grid. Ou seja, são aqueles sistemas fotovoltaicos que não existe uma rede elétrica em uma determinada localidade, numa fazenda, num barco, ou o que quer que seja, ou seja, não chega a rede elétrica àquela localidade e vai se usar um sistema fotovoltaico para prover aquela energia. De maneira bem genérica, geral, utiliza a necessidade de utilização de um banco de baterias em conjunto com os painéis fotovoltaicos, para que, obviamente, essas baterias acumulem energia ao longo do dia e, durante a noite, continue havendo a possibilidade de ter uma energia, por exemplo, para iluminação. Ok? Então, normalmente, quando a gente tem um sistema com banco de baterias e módulos fotovoltaicos, elas não são conectadas diretamente aos módulos fotovoltaicos, por quê? Basicamente, porque a gente viu que as curvas IV aqui, a tensão na saída vai determinar a característica de potência desse módulo. Então, observa nesse exemplo que a gente tinha dado do módulo parcialmente sombreado. Se eu tenho uma tensão fixa aqui, eu posso estar longe
do ponto de pico máximo. Imagina que eu colocasse uma tensão aqui que fosse exatamente dimensionada por pico máximo quando eu tenho o sol máximo. Mas se eu não tenho o sol máximo, o ponto de máxima potência ele pode ir para outro lugar, ou seja, eu estaria perdendo energia. Então, de modo geral, acontece a utilização de um módulo fotovoltaico ser conectado à bateria através de um pequeno inversor, um regulador de carga, né, que tem a função, além de adequar a tensão aqui do painel fotovoltaico, também adequar ao nível de tensão que a bateria exige, né? Então as baterias elas têm tensões, elas precisam ser carregadas de maneiras adequadas e esse regulador de carga vai exatamente fazer esse carregamento sem sobrecarregar as baterias, botar tensão ou corrente acima do que elas necessitam, né? Então, tem esse regulador de carga aqui que nada mais é do que um pequeno conversor. A saída desse regulador de carga, né, na verdade, a saída dessas baterias, elas podem consumir cargas em corrente contínua. Existem cargas que podem ser usadas diretamente em corrente contínua. Existem lâmpadas especiais, mesmo televisão, alguns eletrodomésticos que podem usar diretamente corrente contínua, normalmente 12 volts, que é o padrão de baterias de chumbo ácido, que são bastante utilizados nesse tipo de sistema, né? Hoje em dia, surgem mais as baterias de lítio, né, mas por muito tempo utiliza-se muito essas baterias de chumbo ácido, as baterias de 12 volts aqui, similares, não são iguais, às baterias de carro. Caso necessite-se suprir correntes alternadas, né, eletrodomésticos, iluminação convencional, né, ou seja, tudo aquilo que é convencional, é necessário fazer a conversão do CC para o CA. E para isso, utiliza-se um inversor, né? O objetivo desse inversor é suprir as cargas de corrente alternada em uma situação isolada. O outro tipo de sistema que cada vez mais se dissemina são os sistemas conectados à rede, ou seja, o sistema on-grid. De fato, no sistema on-grid, nós temos o painel fotovoltaico, nós temos a carga, por exemplo, uma residência e a rede elétrica. Para conectar os painéis fotovoltaicos à rede, é necessário um inversor fotovoltaico, que vai fazer a conversão do CC para o CA. A nossa próxima videoaula é dedicada exclusivamente a entendermos um pouco sobre esse inversor fotovoltaico aqui, que vai conectar os painéis à rede elétrica. Bem, se esse painel produz a energia que essa carga consome, né, e ele vai ser consumido localmente aqui. Se ele produz mais energia do que essa carga consome, esse excedente de energia vai ser injetado na rede elétrica. Então, normalmente tem-se exigência, né, aqui no Brasil, de ter um medidor bidirecional para medir tanto o consumo quanto a injeção de potência dos painéis, né? Na verdade, o consumo da carga e a injeção dos painéis fotovoltaicos na rede. Então, o medidor bidirecional ele mede a potência nos dois sentidos, né? Em sistemas residenciais, a gente já comentou sobre a regulamentação aqui no Brasil, né? Funciona o conceito de compensação de energia. Para cada quilowatt que você injeta na rede, você tem direito a consumir 1 kW em um tempo posterior, né? Então, esse medidor vai medir, você vai injetar 1 kW, você pode consumir depois 1 kW, né? E aí, de fato, a rede elétrica vai funcionar nada mais
a rede vai passar a ser o armazenador. Em vez da gente ter um armazenamento numa bateria, o nosso armazenamento vai ser uma rede elétrica, né? E isso é o que tem muito se disseminado. Então, é um sistema importante que a gente vai detalhar mais na próxima videoaula. O terceiro tipo de sistema que começa a aflorar são os sistemas híbridos, né? E híbridos, a conotação que eu coloco aqui é na conjunção do sistema fotovoltaico com baterias, né? Fiz esse parêntese porque também existem, se vocês pesquisarem sistemas fotovoltaicos híbridos, pode aparecer lá sistemas fotovoltaicos combinado com geração eólica, sistemas fotovoltaicos combinado com geração a diesel, né? Ou seja, tudo que é híbrido é que tem duas fontes de energia. E aqui as duas fontes de energia são os painéis fotovoltaicos e a bateria. Existem diferentes configurações para isso aí. A que tem mais difundido é a utilização de um inversor chamado inversor híbrido. Então, o teu painel fotovoltaico gerando em CC. Eu tenho aqui internamente um regulador de carga da bateria, né? Ou seja, ele vai carregar a carga da bateria aqui. E eu tenho um inversor do outro lado lá para conectar com a rede elétrica, né? Então, eu tenho conversores CC-CC e conversores CC-CA para depois converter na rede, certo? De fato, vai haver um controle aqui para saber quando carregar essa bateria. Vai carregando a bateria, quando ela carrega completamente, o resto da energia vai ser despachado para a rede elétrica, certo? A bateria está com carga baixa, eu posso usar a energia do painel para carregar essa bateria. Raramente eu vou utilizar a energia da rede para carregar essa bateria. Normalmente vai ser se eu tenho sol disponível carregar essa bateria, certo? E como se dá a questão da carga? A carga, se eu estou durante um dia ensolarado, eu posso consumir diretamente dos painéis fotovoltaicos, certo? E se eu não tenho energia suficiente, eu posso drenar da rede. Em outra condição, eu posso drenar da bateria, do sistema fotovoltaico, combinar. Então, eu tenho 3 fontes diferentes que eu posso ter, né? O solar, a bateria e a rede. A única dessas que tem energia sempre é a rede. O painel só quando eu tenho sol, a bateria quando ela tem carga. A gestão disso aqui é muito importante, né? Vem uma questão, por exemplo, assim, nesse sistema brasileiro que a gente tem clássico de compensação de energia, isso aqui não faz muito sentido não, pessoal, porque a rede acaba funcionando como uma bateria para a gente, certo? Mas em consumidores, por exemplo, em que tenha-se uma tarifação maior para os períodos de ponta, né, é talvez interessante, ao invés de consumir da rede elétrica, consumir das baterias. Então, eu vou produzir com a energia fotovoltaica e depois vou consumir no horário de ponta para eu não pagar uma energia mais cara. Isso é mais comum, né? É a tarifa branca, mas em consumidores de grande porte. Tem a tarifa branca também para sistemas, todos podemos aderir, né? Mas é mais comum em sistemas comerciais de grande porte. Isso aqui também pode servir para deslocamento de pico, né? Então, por exemplo, a FMG é um grande consumidor, ela pode consumir até uma certa potência da rede. Se ela extrapolar aquele consumo de potência, ela pode pagar uma multa. Então, se a carga ultrapassa a demanda contratada, ela pode ser provida por baterias. Existem várias aplicações para os sistemas híbridos, né? Só dando uma explanação geral aqui, certo? Que são sistemas que vão surgindo cada vez mais, né? Dados interessantes por exemplo, que na Alemanha, por exemplo,
já se exige que consumidores residenciais eles conectem, ao se conectar com a rede elétrica, eles terem um sistema de baterias também, né? Ou seja, um sistema híbrido. Por que isso? Questões de que a inserção da fotovoltaica na Alemanha foi tão grande, que tem certos pontos que produz tanta energia que não tem como consumir. Então, eles estipularam lá, você vai ter um sistema de baterias, porque se está produzindo demais, você vai armazenar nessa bateria aí para não desperdiçar, vamos dizer assim, energia. Né? E as baterias têm barateado e os sistemas híbridos têm se tornado cada vez mais comuns. Também a conexão, né? Então a gente tem os 3 tipos de sistemas, né? Os 2 últimos são sistemas on-grid, e essa conexão com a rede, ela pode se dar de diferentes maneiras. Se a gente tem um consumo de baixa potência, né, um consumo residencial, a conexão direta numa rede de distribuição, né, então, diretamente um medidor bidirecional. Em um sistema comercial, eu já posso começar a ter um transformador dedicado, né, também conectado aqui na rede de distribuição. Né. Em usinas de maior porte, aí vai ser praticamente obrigatório ter uma subestação lá para conexão. Né. Então, de fato, pode haver várias formas de conexão, né, dependendo, no final das contas, do porte do sistema. Né. Sistema de menor porte, sistema de médio porte ou sistema de grande porte. Né. Aqui eu estou mostrando uma conexão numa rede de distribuição, mas mesmo pode acontecer uma conexão, uma subestação de uma rede de transmissão. É mais raro, né, mas não há nada que impede em grandes usinas isso pode acontecer. Em relação, falando um pouco sobre uma planta fotovoltaica, né, um sistema, seja ele residencial ou seja uma usina, existem alguns índices de desempenho que a gente usa para medir esses sistemas. O primeiro deles é o fator de capacidade, que a gente já sabe, a gente já viu, inclusive, nos sistemas eólicos, né, que é nada mais do que a energia gerada dividido pela potência nominal vezes o número de horas. Então, se estou falando de um fator de capacidade durante um dia, seria a energia efetivamente gerada num dia dividido pela potência nominal do sistema vezes o número de horas daquele dia, 24 horas. No entanto, o fator de capacidade é um índice de desempenho que não é tão bom para o sistema fotovoltaico, porque ele vai ter normalmente um fator de capacidade muito baixo. Né? Por quê? Ele não gera ao longo da noite e ao longo do dia, essa geração é bastante variável. Né? Existe a modificação do fator de capacidade para considerar apenas as horas do dia e tudo mais, mas realmente o fator de capacidade ele tem esse fato de que vai acabar penalizando um pouco a análise do sistema. Né? E por isso utiliza-se outros índices, como por exemplo a energia específica ou produtividade do sistema, que nada mais é do que energia gerada dividido pela potência nominal. Está vendo que ele se parece muito com o fator de capacidade? Só que some aqui as horas. Aparece embaixo no denominador apenas a potência nominal. De fato, a unidade da produtividade do sistema, energia específica do sistema, é quilowatt-hora por quilowatt-pico. Né? Então, mostra-se o seguinte, o quão a cada quilowatt-pico de potência instalada daquele sistema, quanto de energia foi gerado. Né? Isso pode ser por um dia, por um mês ou por um ano. Isso vai servir, por exemplo, para comparar 2 sistemas fotovoltaicos diferentes. Então, eu tenho um sistema fotovoltaico que
ele produz 5 kWh por cada quilowatt pico por dia, né? O outro produz 7. Então, isso dá uma noção melhor de comparatividade de quão de energia pode ser gerada a partir da potência que a gente tem instalada do sistema. Outro ponto que é utilizado para comparação entre sistemas, né, é a razão de desempenho mais conhecido pela sigla em inglês, né, o Performance Ratio, PR. Né? Ele vai estimar as perdas envolvidas no sistema em relação ao esperado. Né? Ou seja, perdas por temperatura, queda de tensão, eficiência no inversor, sombra, sujeira, mau posicionamento dos modos, entre outras. O performance ratio é a energia gerada dividido pela energia que seria teoricamente gerada. Tentar explicar um pouco melhor o que seria essa energia teórica. A energia teórica seria aquilo seguinte, ó, eu tenho meu painel, eu tenho a eficiência do meu painel. Aqui no Performance Ratio não entra o painel, tá vendo que a eficiência do painel já está embutida aqui. Né? Eu tenho, sei lá, 1 kW pico de painel. Se eu tivesse uma geração, né, se eu tivesse uma condição completamente ideal naquele painel, ou seja, ele operasse sempre a 25 graus Celsius, se ele tivesse na inclinação correta, né, não tivesse nenhuma sombra, ou seja, ele estivesse gerando nas condições ideais, essa é o que a gente falaria que é a energia teórica. Quanto teoricamente aquele sistema poderia produzir, certo? Só que na prática eu tenho eficiência do inversor, né, que vai entrar na conta, eu tenho sombras que vão acontecer, a temperatura, aquele módulo não vai operar a 25 graus Celsius, tem hora que ele vai operar a 20, tem hora que ele vai operar a 40 graus Celsius. Né? A sujeira, ou seja, causando sombreamento. Então, tudo isso aqui vai degradar a performance ratio. Se eu dizer, o performance ratio desse sistema é um performance ratio de 80%, né, significa medir a qualidade de geração daquele sistema em si, né, combinando todas as perdas. É um fator que serve mais para comparar com diferentes sistemas. Né? Quanto menor o performance ratio, significa que pode ter alguma coisa muito errada com aquele sistema. Né? Seja que ele está sofrendo muito sombreamento, seja porque ele está operando com sobretemperatura, né? Dá para melhorar em alguns aspectos, né, o performance ratio, outros não tem como, né? A gente pode limpar os painéis, mas não temos como mudar a temperatura. E por isso é algo que é usado mais como efeito de comparação e de acompanhamento, principalmente, do sistema ao longo do tempo. Né? Então, imagine que no primeiro ano eu tenho um performance ratio de 80%. Se no segundo ano caiu esse performance ratio para 70%, opa, tem alguma coisa aí por trás disso aí, né? Tem a própria degradação dos módulos, mas pode ter outras coisas por trás, né? Então, esses são índices de desempenhos que são utilizados normalmente em sistemas fotovoltaicos, seja eles de pequeno, médio ou grande porte. Um outro ponto, né, que já não é uma questão relacionada ao índice de desempenho, mas está muito mais relacionado ao dimensionamento do sistema, e que eu achei importante incluir aqui, né, ficou um pouco fora de contexto, mas eu achei importante incluir, é o chamado fator de dimensionamento do inversor, ou FDI. A gente está falando o tempo todo aqui de painel fotovoltaico, potência do painel fotovoltaico, né? A potência do painel fotovoltaico é de 1 kW pico, 2 kW pico, 3 kW pico, ou seja, a associação dos painéis. Mas a gente não falou muito ainda na questão do inversor, certo? Não necessariamente se a gente tem 1 kW pico
do painel, a gente precisa colocar 1 kW pico do inversor. Esse fator de dimensionamento é o que faz essa análise, né? O FDI é a potência do inversor em relação às potências dos painéis. Nem sempre 1 kW de painel, 1 kW pico de painel, é necessário ter 1 kW pico, 1 kW do inversor em si. Né? Tudo isso vai depender muito da questão de uma análise maior. Né? Então veja esse exemplo aqui, onde eu tenho o YF, né, que, lembrando aqui que é a energia específica de um determinado sistema, né? Então, a energia específica aqui, ó, é em função do FDI. O FDI igual a 1 significa que a potência do inversor é igual à potência dos painéis, certo? Valores abaixo do FDI, né, abaixo de 1, significa que a potência dos painéis é maior do que a potência do inversor. Nesse caso aqui, se eu tenho uma potência de um inversor muito menor do que a potência dos painéis, por exemplo, um FDI de 0,2, né, a energia específica vai cair bastante. Aqui, no caso, aqui 700 kWh por quilowatt pico. Por quê? Se o inversor, né, se eu tenho, vamos supor que seria 1 kW pico esse sistema aqui. Se eu tenho um inversor de 200 watts, significa que eu não vou conseguir injetar com o inversor mais de 200 watts. Eu vou estar limitando a 200 watts, então eu vou perder muita energia. À medida que eu vou aumentando o FDI, né, e fique claro que essas curvas aqui são para diferentes painéis, uma avaliação de um projeto qualquer aí, né, à medida que eu vou aumentando o FDI, eu vou aumentando a energia específica, ou seja, eu vou produzindo mais energia por cada quilowatt pico instalado. Só que chega um ponto que isso aqui satura. Não adianta eu aumentar o FDI, que eu não vou ter painéis a mais, né? Eu não vou ter energia a mais para produzir, então aquele inversor, no final das contas, ele vai estar subutilizado, certo? Mas o FDI ideal não necessariamente é um FDI igual a 1. Tá vendo que nesse caso aqui, um FDI por volta de 0,55, 0,6 é o joelho da curva, né? Então, para esse sistema aqui, é mais interessante ter um inversor com 60% da potência dos painéis. Isso é regra geral? Não, isso depende da localidade. Isso tem que ser avaliado no projeto. Isso tem que ser feito uma avaliação no software, por exemplo, de analisar a geração esperada para aquela localidade e ver como se variaria. Né? Isso aqui tudo, no final das contas, tem um efeito na geração, se eu tenho um inversor muito pequeno, né? Se eu tenho um inversor muito grande, acaba afetando muito o custo. Então, o joelho da curva aqui é o que é o ideal em relação à potência do inversor. Né? Esse FDI ideal tem que ser analisado para ter uma condição ideal do ponto de vista de geração, né? Do ponto de vista, na verdade, econômico de geração. Bem, então, para finalizar essa videoaula, eu deixo aqui um artigo recomendado, né? Esse artigo fala sobre os circuitos equivalentes representativos de módulos fotovoltaicos, né? É um artigo bastante citado e vai reproduzir aquele circuito que a gente mostrou no início da aula. E outro aqui é um texto mais teórico, né, para vocês se aprofundarem no conhecimento aí, que é um texto, uma coletânea de textos do IPEA que analisa a viabilidade econômica de sistemas fotovoltaicos no Brasil e possíveis efeitos no setor elétrico, né? Uma discussão mais filosófica sobre a questão dos sistemas fotovoltaicos. Até a próxima aula.